Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Um Mato, um Prato. Hoje eu tô super feliz com essa receita aqui que eu vou apresentar para vocês. Eu achei uma receita muito interessante, além de ser uma receita típica do povo russo, né, da região ali da Ucrânia, da Lituânia. Ela também é muito saborosa. Para quem aprecia aí cerveja, principalmente a cerveja artesanal, eu acho que vale super a pena, porque nós vamos aqui fazer uma cerveja com baixíssimo teor alcoólico e de forma aqui caseira. Não vamos precisar de nenhum aparelho aí como os cervejeiros têm. E é super bacana. É uma bebida da Rússia, como eu falei. Cada pessoa, cada família lá na Rússia tem a sua receita. Depois aqui de várias pesquisas que eu fiz, de receitas de youtubers que fizeram, né? Eu cheguei aqui na minha receita, né? Fui agregando de um e de outro, fazendo os experimentos para chegar nessa daqui, que é uma delas. Como eu falei, todas as famílias lá tem, cada um tem a sua receita. E essa daqui ficou um sabor agradável, principalmente para o meu paladar. E eu espero que agrade aí também o paladar de vocês. Ela é uma cerveja aqui que vai ficar mais ou menos parecida com uma cerveja Bock, a Pilsen, porque ela é de baixíssimo teor alcoólico, né? Uma fermentação simples e também vai ser meio que frutada. Então, para quem gosta de Bock, de Pilsen, ela vai ficar mais ou menos parecida com isso daí. Ao longo do vídeo, eu vou explicando mais coisas, eu vou falando mais curiosidades. Então, a princípio, aqui nós vamos fazer primeiro o passo da receita, porque ela envolve outros passos. Então, hoje, o que nós vamos fazer aqui? Primeiramente, é a escolha do pão. Você pode usar aí qualquer pão. Já vi receitas com pão integral. Porém, a receita típica lá da região da Rússia, eles usam muito pão de centeio. Então, se você tiver o pão de centeio aí, vai ser a melhor versão. E aí, eu procurando um pão, eu achei, eu vou passar aqui pra vocês, vou fazer propaganda, tá? Eu não tô recebendo, mas vou fazer, porque foi o melhor que se adequou aqui na receita, que é esse pão aqui, 14 grãos. Ele não tem conservante, que isso daqui vai favorecer bastante na nossa fermentação. Além do centeio, ele tem outros grãos que também vai enriquecer bastante aqui o nosso preparo. Então, eu tô usando esse pão. E aí, nós vamos utilizar 2 litros de água. E para cada litro de água, nós utilizamos uma fatia de pão. Uma fatia de pão e meia. Como eu estou aqui usando 2 litros, eu vou ter aqui 3 fatias. Para cada litro, uma fatia e meia de pão. É preciso primeiro torrar esse pão. Você vai torrar bastante, não deixar queimar, mas quanto mais tostadinho ele ficar, mais um amargor vai ter a sua cerveja. Eu não gosto muito amarga, então eu deixei nessa quantidade aqui tostar. Você pode fazer na torradeira, no forno. Eu fiz no forno. Então, já estão aqui torrados. O outro ingrediente que nós vamos precisar são as uvas passas. Porque além de um sabor a mais aqui na nossa cerveja, ela vai fazer com que ela fique um pouquinho mais encorpada, que não fique uma cerveja muito rala. Então, nós vamos usar 20 gramas de uva passa. E também vamos usar aqui o melado de cana. Você pode usar também o açúcar, que pode ser o açúcar mascavo, o açúcar refinado ou o açúcar cristal. O ideal, né, que quanto mais orgânico for, melhor vai ficar aí a sua cerveja.
Eu tô usando o melado porque o melado também ele vai dar um amargor maior também nessa receita aqui. O açúcar mascavo, ele fica bom, só que às vezes a cor da cerveja vai ficar uma cor meio estranha. Então não vai ficar uma cor muito bonita. Mas se você quiser utilizar, pode usar o açúcar mascavo aqui também. Uma dica que eu dou, que se usar o açúcar mascavo, primeiro você dê uma queimadinha no açúcar, como se fosse fazer aquela calda para pudim, e depois despeja água para ele derreter, porque vai dar um sabor melhor. Mas então aqui nessa receita nós vamos usar o melado. E também eu vou incrementar na minha receita alguns cravos, porque eu quero dar um saborzinho assim, um toque bem refinado, bem longe de cravo. Então eu vou utilizar aqui, eu vou colocar uns 5 cravinhos, tá? Então o primeiro passo dessa receita é a gente fazer esse xarope. Uma curiosidade também que eu aprendi, o Marcelo gosta muito de cerveja, principalmente artesanal. Eu aprendi a apreciar cerveja artesanal com ele. Então, dos vários lugares onde a gente já viajou, onde nós já passamos, a gente sempre gosta de experimentar a cerveja do local. E uma coisa que faz bastante diferença no sabor final é a água. Uma água de qualidade, gente, ela vai modificar o sabor da sua cerveja. Então, quanto melhor a água, melhor a sua cerveja. Eu me recordo uma vez que nós fomos no Chile, nós fomos visitar uma cidade que chama Puerto Varas, onde tem o vulcão Osorno. E quando a gente estava lá no vulcão, tinha uma cafeteria, tinha uma cerveja que é feita, né, com a água dos degelo. E, gente, sinceramente, é a melhor cerveja que eu já tomei. Além dela ser adocicada, que eu gosto muito, porque eles usam uma frutinha que é só típica lá do Chile, e a gente não tem nem ela aqui no Brasil, que é a lúpula. Eu vou pesquisar melhor esse nome e vou colocar aqui na descrição para vocês. Mas é uma cerveja maravilhosa. Eu espero que um dia eu possa ter oportunidade de bebê-la novamente. Então, agora aqui, vamos para essa fase. Eu esquentei aqui a água, os 2 litros de água, então tá bem quente. E aí, o que nós vamos fazer é que nós vamos acrescentar aqui a nossa uva passa. Nós vamos colocar aqui também os nossos cravos. Nós vamos fazer um xarope aqui, viu, gente? Vamos colocar o nosso melado. Não deixar sobrar nadinha aqui. E aí a gente vai mexer isso aqui bem, até dissolver todo o melado. E se for seu açúcar, a gente deixa dissolver bastante, para que não fique nenhum granulzinho do açúcar. Ele tem que estar bem dissolvido. E aqui a gente vai dissolver. E após dissolver aqui todo o nosso melado, eu vou colocar aqui as nossas fatias de pão. Lembrando, gente, que isso aqui é uma cerveja de pão, tá? Kvass, o kvass significa fermentação, fermento. Então, aqui, além do pão, que já tem fermento, nós vamos utilizar aqui fermento de pão, tá? Mas eu vou falar a hora de acrescentar esse fermento, não é agora. Então, esse pão aqui vai ficar nesse preparo, nesse xarope, até isso aqui esfriar totalmente. Tem que estar totalmente frio para que a gente possa passar para o próximo passo. Como eu estou aqui, é à noite aqui na minha cidade agora, eu vou mexer com isso daqui só amanhã de manhã, porque isso aqui vai estar totalmente frio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tampar, isso aqui vai ficar aqui esfriando.
Então, daqui a pouco, ou seja, quando isso aqui esfriar, nós voltamos. Bom dia, pessoal! Voltamos aqui para a nossa receita. Como eu disse a vocês, eu deixei isso aqui esfriar bastante, né? Passou a noite toda aqui esfriando. E olha como é que ficou. Fica o pão boiando aqui mesmo, tá? Parece estranho, mas é isso aqui que vai trazer toda a riqueza aqui para a nossa cerveja. E o que nós vamos fazer aqui agora é coar esse líquido. Nós vamos separar o pão aqui e aí nós vamos transferir para os vasilhames de vidro. Eu provavelmente vou precisar colocar em 2 pela quantidade de água. Vamos ver, talvez não. Se couber em um vidro só é o ideal, mas talvez eu precise colocar em 2 vidros aqui. Mas se você tiver um só, vai ser melhor. Então, primeiramente eu vou passar aqui para essa outra vasilha, para depois facilitar, que a boca do meu vidro aqui é bem pequena. Então, eu vou passar esse pão para cá. Vamos coar. Depois, gente, se vocês não quiserem desperdiçar esse pão aqui, é um pão que dá pra você fazer alguma coisa. E uma ideia que eu possa falar aí pra vocês é que vocês podem fazer um pudim de pão. Porque isso aqui ele tava imerso, né, numa mistura até saborosa. Água, açúcar, melado, né, então vai dar um pudim de pão aí. Eu vou usar aqui, eu já vi algumas receitas aí, onde as pessoas jogam, não deixa a uva passa. Mas na minha fermentação, eu vou colocar a uva passa ainda aqui para continuar, né, no outro processo, no outro passo aqui da receita. Então, eu vou separá-la aqui. E nós vamos colocar ela novamente na nossa fermentação aqui, que é o segundo passo. Vou tentar separar toda aqui. E agora eu vou despejar todo o líquido aqui. E vamos fazer toda essa coagem. Deixa eu só verificar aqui se não encheu minha... Está quase. Deixei encher muito. Agora eu vou passar aqui pro vidro. Então, pessoal, eu passei tudo aqui para o meu vidro. Coube aqui, né? O meu coube tudo, todo o líquido. E agora, o que eu vou fazer? Como eu falei, eu vou deixar fermentar aqui por mais um dia junto às minhas uvas passas. Então, elas vão continuar aqui. Se você não quiser, não precisa, mas eu vou colocar, porque além de um sabor a mais, ela, como eu falei pra vocês, ó, eu também tô deixando cravo. Como eu falei pra vocês, ela vai dar uma encorpada aqui pra não ficar tão líquida. E agora também é a hora de acrescentar a fruta aí que você
decidir colocar na sua cerveja. Ou seja, a minha vai ser uma cerveja um pouco mais frutada. Então, eu vou colocar aqui porque eu quero trazer um toque de laranja aqui para essa bebida. Então, mas também não quero que fique muito ácida. Então, eu cortei 2 pedacinhos de laranja e vou deixar aqui também na nossa fermentação. Se colocar muito, igual o limão, é uma preocupação que pode acidificar bastante aqui, então não é muito legal. A minha laranja é uma laranja lima, mas pode usar outra laranja, então nós vamos colocar ela aqui também. Então, ela vai ficar aqui na nossa fermentação. E agora, gente, o segredinho aqui da nossa receita, né? O segredo da nossa fermentação. Se quiser beber desta forma, você já pode beber, mas agora nós vamos fazer a fermentação mesmo da cerveja. E para isso, nós vamos estar utilizando o fermento para pão, fermento seco. Existe um fermento próprio, né, para quem fabrica cerveja, mas nesse caso, como é bem caseiro, nós vamos estar utilizando o fermento de pão. E aqui nós vamos estar utilizando 1 pitada de fermento para cada litro de água. Então, como nós temos 2 litros, nós vamos usar 2 pitadas. Então, nós vamos acrescentar aqui o nosso fermento de pão. E agora é aguardar esse fermento aqui decantar, ele vai descer totalmente. E aí, nós vamos tampar com um paninho respirável. Eu tô usando aqui um voal. E eu vou colocar aqui, gente, eu vou fazer um improviso. Eu vou colocar uma fita durex, mas se você tiver aquelas liguinhas, é ideal. A gente sempre tem aquilo, né? E hoje eu não tinha aqui. Então, eu vou estar usando essa fita aqui para evitar de entrar qualquer outro micro-organismo aqui dentro da nossa fermentação e possa vir estragá-la. E aí, gente, o que vai acontecer aqui é que as leveduras, né, que estão no fermento de pão, elas vão começar a se alimentar do açúcar que está aqui, e aí elas vão liberar o gás carbônico. E é o que vai, então, trazer até o gás para nossa bebida. Então, o produto que essas leveduras vão liberar aqui dentro é o que vai trazer o sabor aí para nossa cerveja. Agora eu vou deixar isso aqui por um dia. Eu vou deixar aqui no armário, vou deixar ela até num lugar um pouquinho mais escurinho, porque as leveduras, elas gostam, né, do local escuro. E aí, daqui 24 horas eu vou voltar, porque aí nós vamos engarrafar a nossa bebida. Então, daqui 24 horas nós voltamos. Oi, pessoal! Voltamos aqui. Eu disse para vocês que eu iria esperar 24 horas, né, que o nosso fermento estava aqui. Porém, eu deixei mais tempo, eu deixei 36 horas. E aí, mais cedo, eu tinha experimentado aqui a nossa bebida. E aí, eu achei que ainda ela estava bem doce. E então, eu resolvi deixar aqui mais um pouco. Lembrando que essa fermentação vai variar muito de acordo aí com a temperatura também da sua cidade. Se estiver mais quente, isso aqui vai fermentar mais rápido. Se tiver mais frio, vai fermentar mais lento. E a minha aqui, então, eu decidi deixar mais tempo. E agora chegou a hora de envasar. Olha aqui como é que tá cheia de bolha. Isso aqui é resultado da fermentação. As uvas passas subiram. Decantou um pouquinho aqui de fermento no fundo, que é aí as leveduras já mortas, né? Então, essa hora aqui, as pessoas que mexem com cerveja, elas têm um aparelhinho uma mangueirinha que puxa
e envasa nas garrafas. Eu não tenho, eu vou fazer igual de forma bem caseira mesmo. Olha o tanto, tá saindo várias bolhas aqui, mostrando que tá fermentando, viu? Ó. E agora é o seguinte, gente. Isso aqui, o teor alcoólico disso daqui vai depender do tanto de açúcar que você utilizou. Quanto mais açúcar, mais as leveduras vão trabalhar, mais álcool ela vai ser produzido. Quem tem o aparelho de medir o teor alcoólico vai conseguir saber direitinho o tanto de álcool aí que tá a sua bebida. Então, ela vai estar variando aí entre um refrigerante e uma cerveja. Pelo prazo que eu deixei aqui, pode ser que a minha fique com teor alcoólico próximo aí de 3,5 a 4. Mas eu não tenho densímetro, eu não vou conseguir calcular. Talvez na hora que estiver experimentando, a gente consiga perceber. Lembrando que se você achar que já tá mais ácido, né? Perdeu bastante o doce e você quer continuar produzindo mais álcool aqui na bebida, é só acrescentar mais açúcar. Então, geralmente é 6 gramas de açúcar por litro de água. Então, você acrescenta, deixa fermentar mais um pouco, experimenta, e é assim que vai funcionando. Tá até bonito aqui, que não sei se vocês estão percebendo, hora ou outra tá as bolinhas se formando aqui, ó. Isso aqui é o resultado da fermentação. O aroma tá um pouco maltado, cítrico, tá mais para maltado. Então, eu creio que a bebida aqui vai ficar bem saborosa. Então, agora eu vou remover essas laranjas, vou remover as uvas passas e vou colocar aqui na minha garrafa, porque eu vou querer produzir gás nessa bebida. Então, eu vou colocar na garrafa e vou vedar com a tampinha e vou deixar ele continuar fermentando para ele produzir gás carbônico. Lembrando que precisa ser em garrafa PET, porque senão você não vai conseguir esse resultado. De preferência de coâmbar, para não interferir aqui na qualidade da nossa bebida. Inclusive, essa garrafinha aqui era uma garrafa de um chopp artesanal. Como eu só tenho ela, eu sei que não vai caber tudo aqui, eu vou ter que colocar numa garrafa PET normal. Então, eu vou passar aqui para as garrafas e já eu mostro aqui para vocês, porque eu vou remover aqui as laranjas, ó. Se tiver com uma colher pequena aí de espumadeira, melhor ainda. Como eu não tenho, eu vou tirar dessa forma aqui mesmo. Então, pessoal, o que é que eu vou fazer aqui? Eu coloquei aqui um filtro de café no meu funil, porque eu vou coar isso daqui para não passar nenhum resíduo aqui pra garrafa. Então, para ficar uma bebida bem limpa, sem nenhum resíduo. Geralmente, eu não coloco o restinho do fundo, porque isso aqui é o resto já de leveduras mortas, de fermento morto. Então, se sobrar um pozinho no final, eu não coloco, tá? Então, eu vou despejar isso tudo aqui agora para coar e já a gente volta. Então, pessoal, acabei aqui de envasar a minha cerveja. Lembrando que não coloque até em cima, porque isso aqui vai criar gás, então pode ser que a garrafa pode estufar e até explodir. Então, não coloque até em cima. Como que eu vou saber se deu gás? Se vocês perceberem, eu consigo apertar aqui, ó, e ela tá mole. Quando criar gás, ela vai ficar bem rígida essa garrafa. E aí, a gente vê que criou gás. A mesma coisa aqui com essa daqui. Ficou um pouco exagerada, mas ela também vai conseguir criar gás aqui. E aí, a gente vai ver o tanto de espuma que essa nossa cerveja vai produzir. Até ficou uma cor até bonita aqui, né? Apesar de estar um pouco turva, mas eu creio que vai ficar bem saborosa. Então, eu vou deixar ela aqui mais ou menos mais 24 a 48 horas. Eu vou verificando e quando tiver pronta, a gente volta aqui para mostrar o resultado final. Até breve!
Oi, pessoal. Estamos aqui de volta e agora é a hora da gente ver o resultado aqui final da nossa cerveja ou refrigerante de pão. O que vai fazer a diferença aqui é a quantidade de álcool que foi produzido. Então vamos abrir, vamos ver se ela deu gás. Abre devagar, tá, gente? Porque às vezes pode. Vamos lá. Ó, vocês viram? Deu gás, que bacana. E agora eu vou aqui servir. E vamos agora experimentar, né? Como que ficou. Gente, o sabor é bem agradável, viu? É delicioso. Fica bem suave, tá um pouco adocicado. A minha aqui eu acredito que não produziu muito álcool, né? Porque ainda ficou esse sabor doce. Eu sinto levemente também o sabor da laranja. E de todos os fermentados aqui que eu fiz, eu acho que esse daqui é o melhor. Então, acho que vale super a pena. E é isso. Se vocês gostaram, curta, compartilhe e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E até a próxima. Bye!